A Revolução Industrial foi um período de transformação econômica, social e tecnológica que ocorreu principalmente no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Ela teve um impacto profundo na maneira como a produção de bens era realizada e na organização da sociedade em todo o mundo. Aqui está 12 principais aspectos dessa revolução incluem: primeiro, mudança nos métodos de produção. Antes da Revolução Industrial, a produção de bens era predominantemente artesanal e baseada no trabalho manual. Com a introdução de máquinas como a máquina a vapor e teares mecânicos, a produção industrial em larga escala se tornou possível. Isso aumentou significativamente a eficiência da produção. O segundo aspecto foi a urbanização e migração, onde a Revolução Industrial levou a um êxodo rural, com muitas pessoas deixando as áreas rurais para trabalhar nas fábricas nas cidades, o que resultou em uma rápida urbanização e no crescimento das cidades. O terceiro foi as transformações sociais. A estrutura social passou a ter mudanças substanciais. Surgiram novas classes sociais, como a burguesia industrial, que ganhou influência e riqueza, enquanto as condições de vida dos trabalhadores frequentemente eram difíceis, com jornadas de trabalho longas e más condições de trabalho. O quarto aspecto foi o crescimento econômico. A Revolução Industrial impulsionou o crescimento econômico, uma vez que a produção em massa e a eficiência levaram a um aumento da produção de bens e a uma expansão do comércio. Isso desempenhou um papel fundamental na formação do capitalismo moderno. O quinto foi o impacto global. A Revolução Industrial não se limitou à Grã-Bretanha, onde teve início. Ela se espalhou por toda a Europa e posteriormente para outras partes do mundo. Essa expansão industrial também teve impacto significativo no imperialismo, à medida que nações europeias buscavam recursos e mercados globais. O sexto foi o desenvolvimento tecnológico, período onde a Revolução Industrial estimulou o desenvolvimento de tecnologias inovadoras em diversas áreas como transporte, comunicação e medicina. O sétimo foi os efeitos ambientais. A Revolução Industrial trouxe consigo uma exploração intensiva dos recursos naturais como carvão e minérios, para alimentar a crescente demanda por energia e matérias-primas. Isso resultou em problemas ambientais, como poluição do ar e da água, desmatamento e degradação do ambiente. Esses impactos ambientais continuam a afetar o mundo moderno e influenciam os debates sobre sustentabilidade e conservação. O oitavo aspecto foi a expansão do imperialismo, onde a Revolução Industrial desempenhou um papel significativo na expansão do imperialismo. As nações industriais buscaram mercados e recursos em outras partes do mundo, levando ao colonialismo e à exploração de muitas regiões. O nono foi movimentos trabalhistas e reformas sociais. As condições de trabalho nas fábricas frequentemente eram perigosas e degradantes. Isso levou ao surgimento de movimentos trabalhistas e reformas sociais que buscavam melhorar os direitos e condições dos trabalhadores. As lutas trabalhistas do século XIX ajudaram a estabelecer muitas das leis trabalhistas e regulamentações que existem hoje. O décimo foi as mudanças culturais. A Revolução Industrial também teve impacto na cultura. A literatura, a arte e a filosofia refletiram as mudanças sociais e tecnológicas da época. Movimentos artísticos como o romantismo e o realismo emergiram, explorando temas relacionados à industrialização e à vida urbana. O 11º, a globalização. A Revolução Industrial desempenhou um papel fundamental no início da globalização. A capacidade de produzir bens em larga escala e a expansão das redes de transporte, como ferrovias e navios a vapor, permitiram um comércio internacional em uma escala sem precedentes, ligando economias de todo o mundo. O 12º, as mudanças políticas. A Revolução Industrial causou impacto nas estruturas políticas. Em muitos países, ela coincidiu com movimentos políticos que buscavam reformas e maior participação política. Isso eventualmente levou a mudanças na forma de governo e na expansão dos direitos políticos. A Revolução Industrial foi um processo complexo e multifacetado que moldou o mundo de maneiras profundas e diversas. Suas influências ainda são sentidas em todos os aspectos da sociedade moderna, desde a economia e a política até a cultura e o meio ambiente. No geral, a Revolução Industrial transformou fundamentalmente a sociedade e a economia, moldando o mundo moderno. Ela desempenhou um papel crucial na transição de economias agrárias para economias industriais e no estabelecimento das bases para a era da produção em massa e globalização que vemos hoje.